Introdução ao direito de empresa. Hoje nós vamos falar sobre essa matéria fantástica que é o ramo privado. E eu trouxe aqui para vocês os conceitos de empresário. Lembrando que esse conceito é para o empresário individual. O direito de empresa, ele anda de mãos dadas com o Código Civil. E o conceito de empresário, ele se encontra no artigo 966 do Código Civil, onde diz que tem-se por empresário todo aquele que exerce profissionalmente atividade organizada econômica de circulação e produção de bens e ou serviços. Lembrando que não é bens e serviços, é bens e ou serviços. Para ser considerado empresário no Brasil hoje em dia, pessoal, o sujeito ele tem que estar exercendo profissionalmente uma atividade econômica organizada de circulação e produção de bens ou serviços. Esse conceito, ele classifica os elementos de empresa, que são muito importantes para conceituarmos o empresário individual. Então, você pode classificar aí, para quem gosta de anotar, assim como eu, a gente faz o conceito e logo abaixo nós colocamos os elementos. Tem-se por empresário, lembrando que aqui esse artigo 966 do Código Civil, ele está conceituando o empresário individual. Então, tem-se por empresário aquele que, exerce atividade profissional, ou seja, primeiro elemento. Segundo elemento, organizada. E terceiro elemento, econômica. Quarto elemento, circulação e produção. Quinto elemento, de bens e ou serviços. Esses são os elementos de empresa que o artigo 966 do Código Civil exige para classificar um empresário. Ponto. Mas nós também precisamos, explorar mais a matéria, porque é um ramo fantástico de aprendizado e muito interessante, porque geralmente nós estamos muito habituados com a vida pública e quase não entendemos do ramo privado. E não podemos deixar de cientificarmos que o ramo privado ele também está exposto em lei, que aí é como eu falei que o Código Civil ele anda de mãos dadas, o direito de empresa com o Código Civil. Outra coisa bastante interessante que eu quero deixar aqui frisado com vocês, aluno e aluna, que o artigo 966 ele conceitua o empresário individual, mas o artigo ele não fala nada a respeito de que para o sujeito ser considerado empresário, ele precise ter o seu registro, o registro da sua empresa na junta comercial. O artigo não fala isso. O artigo só fala que tem-se como empresário aquele que exerce profissionalmente
atividade econômica organizada de circulação e produção de bens e ou serviços. Ah, professora, mas então o artigo ele conceitua o empresário. Mas e aí? Para ser considerado empresário, é obrigatório ou não o registro da empresa, da atividade econômica que a empresa tem como ramo na junta comercial? Não. Para ser empresário, ser considerado empresário, não é obrigatoriamente ter o registro da sua empresa na junta comercial, porque o artigo ele já conceitua o empresário. Você tendo os elementos de empresa, você já é considerado empresário. Entretanto, todavia, que nós profissionais do direito adoramos, Entretanto, todavia, o artigo 967 do Código Civil, ele determina que é obrigatório o registro da sua empresa na junta comercial. Ele fala que é obrigatório, mas ele não fala que é um requisito para o sujeito ter as qualidades de empresário. Entenderam? E por que o artigo determina que é obrigatório, o artigo 967, obrigatório o registro da empresa na junta comercial? Porque o empresário que registra a sua empresa, nós dizemos que tem a sua empresa regulada, registrada como deve ser na junta comercial, ele goza de direitos que a lei permite para ele. Como, por exemplo, o empresário que tem a sua empresa, o seu ramo registrado na JUSEG, ele tem um prazo para ele exercer essa atividade. Quando eu digo prazo, é porque todo ramo de negócio, e quando eu falo assim, a gente tem no geral, vários ramos que o sujeito exerce, que é considerado empresário. A gente tem o padeiro, o dono do restaurante, temos várias ramificações, roupas, a loja, E todos empresários, empreendedores estão sujeitos a passar por momentos difíceis. Todos estão sujeitos a uma possível falência, caso o negócio não seja administrado corretamente, caso o negócio, de repente, o sujeito ele investe, mas o local não é adequado para aquele ramo e acaba não tendo lucro, só gastos. Então, todos estão sujeitos. E quando o empresário ele pode vir à falência, a lei permite, pelo fato dele estar regulado, a recuperação judicial, que é como se fosse um bote salva-vidas para ele não falir. Então, pessoal, essa é a minha primeira aula de introdução ao direito de empresa. Nós falamos do empresário individual, do conceito, e também nós falamos a respeito de ser obrigatório ou não o registro do empresário na junta comercial. Então, fica atento que logo eu venho